rapaziada, a gente vai estar falando da glicólise, é bastante assunto para a gente estar abordando, então não vamos perder muito tempo não e vamos direto para o vídeo. Nessa aula a gente vai falar da obtenção de energia a partir das macromoléculas dos carboidratos, ou seja, como a gente obtém energia, a gente obtém ATP a partir da molécula de glicose. Para isso a gente precisa levar a glicose, que está no sangue, para dentro da célula. Então a gente tem aqui um diagrama representando a nossa célula, a gente consegue ver aqui o núcleo com o material genético da célula e aqui a membrana plasmática. Então a glicose ela é hidrossolúvel. Se ela é hidrossolúvel, ela precisa então de um transportador para passar ela pela membrana plasmática lipídica. Esse transportador então vai ser o transportador de glicose, que é o GLUT. E dependendo da célula que a gente estiver falando, a gente vai ter diferentes tipos de GLUT, como por exemplo o GLUT1, o GLUT2, o 3 e o 4, entre outros. A gente falar de alguns deles aqui, por exemplo, a gente pode falar, por exemplo, que o GLUT1, onde a gente vai encontrar o GLUT1? A gente encontra o GLUT1, por exemplo, nas hemácias, no feto e na barreira hematoencefálica. A gente encontra, por exemplo, o GLUT2 nos rins. A gente pode encontrar o GLUT2 no fígado. E a gente pode encontrar o GLUT2, por exemplo, em células do pâncreas. A gente pode encontrar o GLUT3, por exemplo, na placenta, nos neurônios e novamente nos rins. E o mais importante, o mais interessante da gente saber, da gente decorar, da gente entender onde se encontra esse tipo de GLUT é o GLUT4, que a gente vai encontrar tanto nos miócitos quanto nos adipócitos. E por que então o GLUT4 seria o mais interessante da gente saber? Porque o GLUT4 ele é especial, ele é aquele que sua expressão depende de insulina. Então, o hormônio da insulina, que é liberado na alta de glicose, ou seja, quando a gente precisa utilizar essa glicose pelas células, ele age na expressão do GLUT4 em miócitos e adipócitos. Então, entendendo que os miócitos são as células que mais gastam, uma das células que mais gastam energia, a gente precisa para contração muscular, então a gente só vai conseguir levar essa glicose para o citoplasma desses miócitos na presença de insulina. Então, por isso que o GLUT4 ele é importante da gente entender o seu funcionamento. Então, a partir de agora, a gente teve então já o GLUT agindo, levando essa glicose lá para dentro do citoplasma da célula. Correto? Então, isso aqui já vai facilitar para a gente responder uma das perguntas importantes que a gente tem para entender o processo de glicólise, que é onde o processo de glicose acontece. Então, a glicólise vai acontecer onde? Ela vai acontecer, a gente está vendo, no citoplasma. Então, a gente já começa a preencher nossa tabelinha aqui, falando que a glicólise acontece no citoplasma. Só que o GLUT ele é o transportador de glicose, então ele consegue transportar a glicose tanto para dentro do citoplasma, como ele transportaria também para fora do citoplasma. Então, por isso que a gente precisa converter a molécula de glicose em uma outra substância, uma outra molécula que não tenha mais afinidade com o GLUT. E isso vai ajudar a gente a entender que sempre que a gente for usar a molécula de glicose para algum processo metabólico dentro da célula, ela vai ser convertida nesta molécula para que a partir daí ela siga o seu rumo em seus processos metabólicos. E aí, esse processo será o quê? Uma transferência de fosfato para a molécula de glicose. E sempre que a gente tiver uma transferência de fosfato, a gente vai ter uma enzima quinase. Então, isso é importante a gente entender que sempre que a gente tiver as quinases, a gente vai ter uma transferência de fosfato. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui a exoquinase. E a exoquinase, então, vai estar transferindo um fosfato. Deixa eu até apagar aqui, escrever um pouquinho melhor. Exoquinase. Então, a gente tem a exoquinase, que vai transferir, então, o fosfato para onde? Para o sexto carbono da glicose, porque exo vem de 6, então a gente vai ter aqui
Cada bolinha dessa representando um carbono da molécula de glicose. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto carbono. E aí, como se no sexto carbono a gente tivesse lá o nosso fosfato, convertendo agora a glicose em glicose 6-fosfato. Então, a gente tem agora aqui a glicose 6-fosfato. E a glicose 6-fosfato, então, já não tem mais atração pelo glúten e ela vai, então, permanecer no citoplasma e seguir o seu curso dentro do processo de glicólise, que é o que a gente está falando aqui hoje. E a gente consegue perceber que a gente tem uma setinha rosa diferente das setinhas pretas, porque a setinha rosa ela representa as reações irreversíveis, ou seja, são aquelas reações importantes da glicólise, porque a gente não vai conseguir reverter esse processo e vai facilitar para a gente entender depois um outro processo metabólico que a gente chama de gliconeogênese. E a gliconeogênese vai ser a gente obter novas moléculas de glicose a partir de macronutrientes que não são os carboidratos. E aí, então, eles vão de outras vias metabólicas entrar na via da glicólise e aí, dependendo da região que ele entra aqui na via da glicólise, vai precisar transpassar essas reações irreversíveis. Então, a primeira reação irreversível seria a reação da hexoquinase, da conversão da glicose na glicose 6-fosfato. Depois disso, essa glicose 6-fosfato vai apenas sofrer uma isomerização, ou seja, transformando num isômero da glicose, que seria a frutose. Então, a gente vai ter aqui uma isomerase. E essa isomerase vai, então, fazer essa isomerização, transformando a glicose 6-fosfato no que a gente chama de frutose 6-fosfato. E aí agora a gente consegue ver que a gente tem novamente uma setinha rosa, novamente um passo importante, novamente um passo irreversível. E esse passo aqui é um dos mais importantes, porque esse passo é pela enzima marca-passo. Então, é essa enzima que vai determinar a velocidade em que acontece o processo de glicólise, o ritmo do processo de glicólise. E quem determina o ritmo são as enzimas que a gente chama de marca-passo. Então, a principal enzima nesse processo, a enzima marca-passo desse processo, vai ser a fosfofrutoquinase 1, que é abreviada por PFK1. Então, a fosfofrutoquinase 1, o que ela vai fazer? Ela vai colocar uma molécula de fosfato, a gente falou que a gente tem uma quinase, a gente tem uma transferência de fosfato, e ela coloca na frutose fosfato, na fosfofruto, então na frutose fosfato, que seria a frutose 6-fosfato. E se ela é 1, ela coloca no primeiro carbono. Então, a gente vai passar a ter aqui no primeiro carbono e no sexto carbono, passando a ter aqui, então, a frutose 1,6-bisfosfato. E é só uma diferenciazinha do que seria bisfosfato ou que seria bifosfato. Bifosfato é quando a gente tem fosfatos em carbonos adjacentes. Por exemplo, se fosse frutose 5,6, a gente teria bifosfato. Como a gente tem a frutose 1,6, então os fosfatos estão em carbonos que estão separados por outros carbonos, a gente tem a bisfosfato. Então, a gente tem aqui a frutose bisfosfato, que foi a reação, então, da fosfofrutoquinase 1, a enzima marca-passo do processo, convertendo a frutose 6-fosfato na frutose 1,6-bisfosfato. E aí, o que a gente consegue entender aqui? A gente consegue entender que houve transferências de fosfato. Só que esse fosfato ele precisou vir de algum lugar. E da onde que veio esse fosfato? Esse fosfato ele vem inicialmente do ATP. Então, tanto nesse primeiro processo, a gente tinha então um gasto de ATP, convertendo ele em ADP. Assim como aqui também, na fosfofrutoquinase 1, na PFK1, a gente também vai ter um gasto de um ATP em ADP. E é por isso que a gente fala que na glicólise a gente tem inicialmente um processo de investimento de energia, um gasto energético para depois a gente recuperar essa energia na fase que a gente chama de ganho. Então, a fase de investimento, a gente consegue ver que a gente gasta 2 moléculas de ATP para converter, então, essa transferência desse fosfato na conversão de glicose em glicose 6-fosfato e na conversão de frutose 6-fosfato na frutose 1,6-bifosfato. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de fase de investimento.
Então, a gente já consegue explicar um pouco aqui outras perguntas que a gente pode fazer. Qual seria o substrato inicial do processo de glicólise? O substrato inicial é a glicose. Correto? E a gente consegue falar que durante esse processo a gente tem uma fase de investimento. E aí, então, a fase de investimento de energia tem um consumo de 2 ATPs. Então, é um consumo de 2 ATPs. Perfeito. Então, continuando. Agora, a frutose 1,6-bisfosfato, ela vai ser quebrada no meio por duas moléculas de 3 carbonos. Né? Ela tinha 6 carbonos, ao ser parada no meio, a gente vai ter 2 moléculas de 3 carbonos. Sendo que uma dessas moléculas vai ser uma cetona e o outro vai ser um aldeído. E a gente sabe que a diferença de cetona e aldeído, eles são isômeros. A diferença seria, se a gente tem uma cetona, a gente vai ter um R1 ligado a um C-O a um R2. Enquanto a gente tem o aldeído, um R1 com um C-O H. Ou seja, a gente tem que a única diferença entre o aldeído e a cetona é a posição da dupla ligação. Né? Se a gente tem um dupla O entre carbonos, no meio do esqueleto de carbono, a gente tem uma cetona. Se a gente tem a dupla O no final, ou seja, nas extremidades do esqueleto de carbono, a gente tem um aldeído. E essa é a diferença que vai ter entre essas duas moléculas. A gente vai ter, então, a conversão aqui da cetona, que a gente vai chamar de dihidroxicetona fosfato. E aí, para a gente abreviar a dihidroxicetona fosfato para outros processos que a gente vai estar falando, para facilitar a nossa vida, a gente vai botar em DHAP, dihidroxicetona fosfato. Então, a dihidroxicetona fosfato, e a gente vai ter aqui o aldeído, que vai ser o gliceraldeído 3-fosfato. Ou seja, a gente tem o gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato. O que acontece é que eles são isômeros entre si. A gente vê que a gente pode fazer uma reação que transloque a posição da dupla O, convertendo tanto a cetona em aldeído, quanto o aldeído em cetona. Então, o que acontece? A gente vai ter uma reação de isomerização que consegue converter toda a dihidroxiacetona em gliceraldeído ou vice-versa. Só que, como a gente tinha a glicose sendo o substrato inicial da fase de investimento, a gente tem o gliceraldeído 3-fosfato como substrato inicial da fase de ganho energético. Então, se a gente está falando de obtenção de energia, se a gente está fazendo a glicólise para obter energia, a gente quer converter aquela molécula de glicose inicial que a gente transportou para dentro dessa célula toda em energia. Então, toda essa molécula aqui a gente vai querer convertê-la em gliceraldeído 3-fosfato. Então, a gente vai pensar que toda a dihidroxicetona fosfato que for produzida será convertida por uma isomerização, ou seja, uma isomerase, em gliceraldeído. E pensar que a enzima que catalisava o processo da quebra da frutose 1,6-bifosfato em dihidroxi e gliceraldeído vai ser o quê? Vai ser uma enzima que a gente vai chamar de aldolase. Por que aldolase? Porque no final a gente vai sobrar só aldeídos. Então, a enzima que converte a frutose em aldeídos é a aldolase. Então, a gente pensou o quê? Se a gente converteu toda a dihidroxicetona em gliceraldeído, a gente vai ter no final aqui 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, toda a fase de ganho vai ser multiplicada por 2. Vão ser 2 moléculas de gliceraldeído sofrendo todas essas reações. E a primeira reação que a gente vai ter vai ser uma desidrogenase, ou seja, a primeira reação de oxidação. Sempre que a gente estiver falando de obtenção de energia, a gente vai estar falando de oxidações. E o que seria a oxidação?
a oxidação a gente vai ser uma retirada de elétrons da molécula. E esses elétrons eles saem na retirada de um hidrogênio. Então, sempre que a gente tiver uma oxidação, a gente vai ter uma retirada de hidrogênio, a gente vai ter uma desidrogenação, a gente vai ter uma desidrogenase. Então, assim como a gente tinha as quinases que transportavam o fosfato, agora quando transporta o hidrogênio, vai ser a desidrogenase. E aí, nesse primeiro caso aqui, a gente vai ter quem sendo desidrogenado? O gliceraldeído 3-fosfato. Então, a gente vai ter lá o gliceraldeído 3-fosfato e a enzima que a gente vai ter vai ser a desidrogenase. Né? E a partir daqui a gente vai representar as desidrogenases como DSH, para facilitar a nossa vida. Então, a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase vai tirar um hidrogênio do gliceraldeído. E quando a gente tira um hidrogênio, a gente precisa colocar esse hidrogênio em algum lugar. Isso vai facilitar a gente entender quando serão formados os nossos agentes redutores, aqueles agentes que vão estar carregando esses elétrons, que são os nossos NADH, FADH2 e NADPH. No caso da glicólise, a gente vai estar formando só NADH. Então, se a gente fez uma desidrogenase, se a gente tirou aqui um hidrogênio, para onde esse hidrogênio foi? Ele foi lá para o NAD+. Então, aqui a gente vai ter a saída de um hidrogênio do gliceraldeído sendo colocado no NAD+, e formando um NADH. Só que a gente falou que a gente tinha 2 gliceraldeídos, então isso vai acontecer 2 vezes. Então, nesse processo aqui, a gente vai formar 2 NADH. Beleza. Agora, com esse processo, aqui a gente tem a adição de um fosfato, só que nesse caso é um fosfato inorgânico, tanto que a gente não tem uma quinase, então a gente não tem um gasto de ATP para adicionar um fosfato, porque a gente tinha o gliceraldeído 3-fosfato, só que ele recebe um fosfato e acaba sendo convertido a partir dessa desidrogenase no que a gente chama de fosfoglicerato. Só que aqui a gente vai ter então o fosfoglicerato. Só que o fosfoglicerato já tinha um 3º fosfato e recebeu mais um, então esse aqui é um 3-fosfoglicerato. Vou apagar aqui e colocar porque eu fiquei meio sem espaço. Então, 1,3-fosfoglicerato. E aí, o 1,3-fosfoglicerato vai sofrer uma reação, né, de perda de fosfato, ou seja, a gente vai transferir esse fosfato para uma outra molécula. Se a gente vai transferir o fosfato, a gente já sabe que a gente vai ter uma quinase. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a fosfoglicerato quinase. E, então, essa fosfoglicerato quinase agora não vai tirar um fosfato do ATP e colocar na molécula de fosfoglicerato. O que acontece agora, ela tira do fosfoglicerato e coloca na molécula de ADP, começando a produzir as nossas moléculas de energia, começando a produzir o ATP, na fase que a gente chama de ganho. Então, o que ele perde é o fosfato que estava lá no primeiro carbono, se convertendo no que a gente vai chamar agora de 3-fosfoglicerato. E aí, nesse processo, a gente tirou aquele primeiro fosfato lá e colocou ele no ADP. Então, aqui, a gente vai ter a conversão de um ADP em ATP. Só que isso aqui acontece também 2 vezes, porque a gente tem 2 moléculas de gliceraldeído. O que acontece agora é que o 3-fosfoglicerato vai ter só uma mudança de posição do fosfato. E quando a gente tem uma mudança de posição, a gente tem uma mutase. E ele só vai ser convertido, então, pela fosfoglicerato mutase, uma mudança de posição do fosfato, para o que a gente vai chamar de 2-fosfoglicerato. Ou seja, saiu do 3º carbono e foi para o 2º carbono. Agora, o que acontece é que a gente sabe que sempre que a gente tem ligações simples, a gente tem lá a terminação
A. Quando a gente tem ligações duplas, a gente tem a terminação E. Como, por exemplo, a gente pode ter lá o etanol, a gente pode ter, por exemplo, o butano, o buteno, né? A gente vai ter sempre uma troca, por exemplo, o butano é quando a gente tem apenas ligações simples. E a gente tem lá o buteno quando a gente tem uma ligação dupla. Então, quando a gente vai estar falando de fosfoglicerato, ele tem apenas simples ligações. O que vai acontecer é que vai ter uma enzima que a gente vai chamar de enolase, que vai converter isso aqui em um enol, vai colocar uma dupla ligação aqui nessa molécula de fosfoglicerato, convertendo ele, que a gente vai chamar de fosfoenol piruvato. E o fosfoenol piruvato, a gente vai abreviar ele como PEP, fosfoenol piruvato. Vai facilitar para a gente, em outros processos metabólicos, a gente retomar e não precisar ficar escrevendo o tempo inteiro fosfoenol piruvato. E aí a gente vê que a partir de agora o fosfenol piruvato vai sofrer uma reação que a gente vai falar que é irreversível, ou seja, é uma outra reação importante dentro da glicólise. E vai ser pela enzima que a gente vai chamar de piruvato quinase. Ou seja, se ela é uma quinase, a gente já consegue saber o que ela vai fazer. Ela vai transferir uma molécula de fosfato. E aí a gente vê então que aqui a gente tinha o fosfoenol piruvato, ou seja, a gente tinha lá um fosfato numa região, uma dupla ligação. Sendo que o fosfenol piruvato vai converter, a piruvato quinase vai converter o fosfenol piruvato no que a gente vai chamar de piruvato. E a gente pode ver que o piruvato ele não tem fosfato no nome, então ele não tem um grupamento fosfato. Porque essa quinase, então ela vai retirar esse fosfato do fosfenol piruvato e colocar em algum lugar. Então ele vai colocar na molécula de ADP. Então aqui a gente tem o quê? Uma nova síntese de ATP, convertendo um ADP em ATP, só que a gente vai ter sempre duas vezes. E aí no final de tudo a gente chega no piruvato. E o piruvato, a gente sabe então que no final a gente vai ter 2 piruvatos. Ou seja, a gente terminou a quebra da molécula de glicose no seu substrato final, né? Então, na glicólise, a gente pode falar que a partir de uma molécula de glicose de 6 carbonos, a gente tem no final 2 piruvatos de 3 carbonos. Então, a gente consegue ver que dentro desse processo, o que a gente teve? A fase de investimento, gastando 2 moléculas de ATP para depois recuperar esse investimento no que a gente chama de fase de ganho. E na fase de ganho, a gente tinha então tudo acontecendo dobrado, porque a gente tinha então 2 gliceraldeídos e em cada processo desse aqui acontecia 2 vezes, então a gente gerou 2 ATPs na conversão do 1,3-fosfoglicerato no 3-fosfoglicerato e a gente também gerou mais 2 ATPs na conversão do fosfenol piruvato no PEP no piruvato. Então, 2 mais 2 a gente gerou 4 ATPs na fase de ganho e gastou 2 ATPs na fase de investimento, tendo um saldo final de 2 ATPs. Então, a gente pode botar aqui que na fase de ganho foram ganhos 4 ATPs, correto? E que o saldo, então, será de 2 ATPs. Além disso, a gente tem que pensar o quê? Que uma molécula de glicose foi convertida em 2 moléculas de piruvato. Então, se o substrato era glicose, qual que é o produto final? O produto final são 2 moléculas de piruvato. Só que a gente consegue perceber que dentro do processo de glicólise, a gente também gerou um agente redutor, um carregador de elétrons. A gente fez um processo de oxidação, que foi aqui na desidrogenação do gliceraldeído 3-fosfato, gerando 2 moléculas de NADH. Então aqui a gente também gera o quê? Agente redutor. A gente gera 2 moléculas de NADH.
terminando o que a gente tem como glicólise. Então, a glicólise acontece aonde? Ela acontece no citoplasma da célula. Qual é o substrato que ela utiliza? É a glicose, ou seja, a glicólise é a quebra da glicose. Ela tem inicialmente uma fase de investimento, onde vai ser investido 2 moléculas de ATP, para depois a gente ter uma fase de ganho de energia, recuperando aquela energia investida, onde a gente vai receber então 4 ATPs, sendo 2 gerados na conversão do gliceraldeído no 3-fosfoglicerato no 2-fosfoglicerato e mais 2 gerando na conversão do fosfenolpiruvato no piruvato, porque esse processo acontece 2 vezes, porque toda dihidroxicetona foi convertida por isomerização no gliceraldeído 3-fosfato. E aí chegamos no final, lá com 2 piruvatos, e aí o piruvato vai ter, então, um outro caminho, dependendo da presença ou não de oxigênio, porque a gente pode ter uma que a gente chama de glicólise anaeróbica ou uma coisa que a gente chama de glicólise aeróbica, dependendo da presença ou não de oxigênio disponível nas células. Ou seja, o piruvato, na presença de oxigênio, ele vai ser transportado até a matriz mitocondrial. Aqui a gente tem uma mitocôndria lá dentro da célula, no citoplasma da célula, uma organela. A gente sabe que a mitocôndria é responsável então pela produção, geração de energia. Então, na presença, de oxigênio na via aeróbica, ou seja, com bastante oxigênio, o piruvato vai ser transportado para dentro da matriz mitocondrial. E a gente vai ter lá o piruvato lá na nossa amiga mitocôndria. O que acontece é quando a gente não tem a presença de oxigênio, no que a gente chama de condições anaeróbicas. Então, na condição anaeróbica, ou seja, anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio, o piruvato vai ser convertido em uma outra molécula. Por quê? Aqui a gente fez então uma oxidação gerando o agente redutor, que é o NADH, e ao receber esse hidrogênio, ele recebe, na verdade, o que a gente chama de hidrito. Então, ele recebe lá o H+, mais 2 elétrons. Então, junto com esse Hzinho, veio 2 elétrons, deixando ele num estado instável. Ele recebe uma quantidade de energia que vem a partir desses elétrons, deixando ele com uma instabilidade. Então, esse NADH, ele quer distribuir esse elétron em uma outra situação. Ele quer distribuir esse elétron para uma outra molécula para que ele possa voltar ao seu estado de estabilidade. Então, na presença de oxigênio, o piruvato vai lá para a mitocôndria, onde lá na mitocôndria vai ter um processo que a gente vai chamar de cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, que a gente vai falar em um outro vídeo, onde esses elétrons vão acabar sendo distribuídos e chegando até o oxigênio, que é o oxigênio que vai receber todos esses elétrons no final, ele vai ser o receptor final de elétrons, então por isso que isso aqui acontece apenas em condições aeróbicas, apenas em condições de presenças de oxigênio. Se a gente não tem o oxigênio para receber esses elétrons lá no final da cadeia transportadora, na cadeia respiratória, a gente vai precisar distribuir esses elétrons que estavam nesses NADH aqui em uma outra molécula. Então, nesse caso, ele vai distribuir na molécula final do processo de glicólise, que é o piruvato. Então, a gente vai ter aqui esse NADH voltando a ser um NAD+, distribuindo os elétrons no piruvato e convertendo o piruvato em uma outra molécula. Uma molécula que a gente vai chamar de lactato ou ácido lático. E isso é como a gente teve uma desidrogenação, Se a gente tem uma desidrogenação, a gente vai ter uma desidrogenase. E a gente consegue perceber que no processo inverso aqui, a gente teria a conversão de lactato em piruvato, fazendo uma inversão e produzindo um NADH. Então, quem sofre esse processo, a gente pode colocar aqui que seria a lactato desidrogenase. Que a gente pode, então, abreviar o desidrogenase por DSH. Falei que a gente ia fazer isso, acabou não fazendo, mas tudo bem.
Então, pela lactato desidrogenase, a gente vai ter então a distribuição dos elétrons do NADH que foi produzido nesse processo no piruvato, convertendo ele em lactato na ausência de oxigênio, já que a gente não vai ter o oxigênio para receber aqueles elétrons lá na cadeia transportadora. O problema é que o lactato, ele é um ácido, é o ácido lático, então ele vai levar o quê? A queda do pH, podendo levar lá uma acidose metabólica, que é um assunto para outras aulas, né, para a gente discutir. É só para a gente entender, então, que quando a gente tem uma isquemia, por exemplo, uma ausência de oxigênio, uma hipóxia, a gente vai acabar tendo muitas ações de glicólise em estado anaeróbico, produzindo muito ácido lático e reduzindo o nosso pH, podendo chegar lá num caso de acidose. E aí, esse lactato, ele vai ter dois destinos principais, sendo, por exemplo, a geração de energia, por exemplo, o músculo gera muita energia a partir de lactato, uma coisa que a gente vai chamar de ciclo de Cori também, que a gente vai ter em uma outra aula, que é a conversão desse lactato em novas moléculas de glicose. Então, ele pode gerar energia, ou então ele pode ir lá para o que eu falei, ciclo de Cori, entre outras coisas, lá para o fígado. E no fígado, nos hepatócitos, ele sofreu o processo que a gente chama de gliconeogênese, ou seja, ser convertido novamente em glicose. Então, via anaeróbica, ele pode ter gerado energia. Quanto de energia que ele gerou? Apenas os 2 ATPs, porque aqui acaba o processo de lactato, né? A conversão de glicose em lactato termina aqui, então vai gerar só a energia gerada pela glicólise anaeróbica, 2 ATPs, ou então ele pode também ser convertido de novamente em glicose, por uma coisa que a gente vai chamar de ciclo de Cori, a gente vai estudar isso ainda, na via de gliconeogênese. O que acontece então? Se a gente tem a presença de oxigênio, esse NADH não precisa distribuir aquele elétron no piruvato, então ele pode fazer com que o piruvato seja transportado até a matriz da mitocôndria, e aqui na matriz da mitocôndria esse piruvato vai sofrer uma reação sendo convertido no que a gente chama de acetil-CoA, no que a gente chama de estágio de transição entre a glicólise e o ciclo de Krebs. E aí, esse processo de conversão do piruvato no acetil-CoA é feito por uma enzima de desidrogenação, que seria a piruvato desidrogenase. Então, aqui a gente vai ter aqui a piruvato, vou botar aqui embaixo, a piruvato desidrogenase, convertendo o piruvato em acetil-CoA. O que a gente precisa saber é que o piruvato, a gente viu, ele tinha 3 carbonos. Então, aqui, o piruvato tinha 3 carbonos, enquanto o acetil-CoA, eu vou falar para vocês que só tem 2 carbonos. Então, esse carbono ele é perdido, só que nada se perde, né? Tudo se transforma, então ele sai aqui uma molécula de CO2. Né? Então, por isso que a gente sabe que durante a respiração celular há a produção de gás carbônico, né? Que vai ser trocado depois na hematose, lá nos seus alvéolos pulmonares, por oxigênio, né? Durante a ventilação. Então, durante a respiração celular, produção de energia, a gente vai estar produzindo algumas moléculas de CO2. E aqui acaba o que a gente chama de processo de transição, entrando agora na molécula que a gente chama de acetil-CoA, que é uma molécula inicial, né, a moeda inicial para gerar o ciclo de Krebs. Então, isso aqui geraria o famoso ciclo de Krebs, e no ciclo de Krebs, a gente vai acabar percebendo na aula de ciclo de Krebs, vocês vão ver que vai gerar uma grande quantidade, por exemplo, de NADH e de FADH2, e aí eles vão lá para a quista mitocondrial, e na quista mitocondrial vai acontecer o que a gente chama de cadeia transportadora dos elétrons, ou também conhecida como cadeia respiratória. E daqui vai sair lá uma boa quantidade de ATP. Explicando então como que a gente vai obter energia a partir da macromolécula de carboidrato, a partir da macromolécula de glicose. Então, recapitulando tudo, a gente tinha a glicose, que entra na célula pelo glúteo, por ser hidrossolúvel,
A partir daí, ela sofre uma fase de investimento de energia, gastando 2 ATPs e sendo convertida lá no final em gliceraldeído 3-fosfato. A gente tinha uma glicose com 6 carbonos, sendo convertida então em 2 gliceraldeídos 3-fosfato de 3 carbonos. A partir daí, a gente vai ter mais uma série de reações numa fase que a gente chama de ganho energético, onde a gente vai ganhar 4 ATPs e gerar 2 NADH, tendo um saldo final de 2 ATPs e aí convertendo num produto final que são 2 piruvatos. E aí esse piruvato, dependendo das condições de oxigênio que a gente tem, se são condições aeróbicas ou condições anaeróbicas, seguem 2 caminhos diferentes. Na condição anaeróbica, onde a gente não tem o oxigênio para receber o elétron final, lá na cadeia transportadora, então ele vai seguir a partir da lactato desidrogenase, sofrendo a conversão em lactato, que é um ácido, pode levar a uma queda de pH, uma possível acidose, mas aí ele acaba gerando então energia por via anaeróbica, que são os 2 ATPs gerados na glicólise, ou então ele pode voltar a ser glicose, numa coisa que a gente chama de gliconeogênese, lá no fígado, que a gente vai falar em uma outra aula, ou então na condição aeróbica, onde a gente tem capacidade de gerar a cadeia transportadora, gerar a cadeia respiratória, o piruvato vai sair do citoplasma e vai lá para a matriz mitocondrial, onde ele vai sofrer o estágio de transição entre a glicólise e o ciclo de Krebs, sendo convertido em acetil-CoA pela piruvato desidrogenase. Isso aqui é uma desidrogenase, então a gente tem aqui o quê? Que a gente não falou ainda, a produção de mais um NADH, porque esse hidrogênio aqui que saiu do piruvato precisa ir para algum lugar, então ele vai lá no NADH. E se a gente tinha 2 piruvatos, a gente tem 2 piruvatos, a gente tem 2 NADH e a gente tem também 2 acetil-CoA. Só que o piruvato tinha 3 carbonos, enquanto o acetil-CoA só tem 2 carbonos. Então esse carbono é perdido em forma de CO2. Se a gente tinha 2 piruvatos, a gente vai ter 2 CO2. E aí, a partir daí, o acetil-CoA é a molécula que vai ser utilizada no ciclo de Krebs até a gente gerar energia, então, a partir da molécula lá de glicose. E aí a gente fica para as próximas aulas explicar como acontece o ciclo de Krebs, como acontece, então, a cadeia respiratória ou transportadora de elétrons, até a gente chegar na produção do ATP. Terminamos, pessoal. Obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. Espero que tenha feito sentido para você, que vocês tenham entendido. Foi bastante assunto que a gente falou, E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um comentário aqui, dá um like pra gente no nosso vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos para dar uma força pra gente. Tá cada vez mais melhorando, postando outros vídeos para vocês e espero vocês na próxima aula.